Esperando o pessoal entrar aqui. Simone, tá me ouvindo bem? Eu vou te chamar. Tudo bem, Simone? Oi, querida, tá escuro? Tá, hoje o dia tá mais escuro. Eu coloquei uma luz aqui atrás, porque senão Tudo bem? o pessoal. Tudo bem, e você? Que bom te ver. Igualmente. Você tá Obrigada. me vendo bem ou você prefere que eu aumente a luz? Não, eu tô te ouvindo bem e tá tudo bom. Tá, ótimo. E você? Você me ouve bem? Sim, ótima também. Ótimo. Tá. Bom, o pessoal vai chegando aqui aos poucos, natural, né? Deu uma queda de energia, não sei se aí, mas aqui deu várias vezes. Então, né, pode ser que tenha acontecido em outros lugares também, né? Sim, com Vamos, certeza. vamos conversando. Bom, então, boa noite para quem já está aí. Hoje eu converso com a advogada e professora universitária Simone Seghese. Um imenso prazer, uma amiga, uma pessoa que eu admiro demais. E a Simone, ela é empresária da Humano Mais, que é uma empresa de desenvolvimento humano. Ela é presidente da Comissão da Mulher da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Piracicaba, e idealizadora do projeto Heróica. Tem um nome maravilhoso, ó, já tem aluna sua aí, a Lisandra, professora maravilhosa. E a Thaís também está aí. Simone, não tem como ser muito leve num assunto tão pesado, né? Vamos tentar ser o mais leve possível. Eu levantando alguns dados aqui para a gente conversar, eu confesso que eu fiquei emocionada, porque como é difícil essa situação, né? De vulnerabilidade, né? A pessoa não sabe muitas vezes a quem recorrer, o que fazer, como agir, não é verdade? E aí eu levantando esses dados, durante a pandemia, especialmente, que a gente tem visto que aumentou os casos de violência doméstica, aumentou em 50% os casos de violência doméstica somente no estado de São Paulo. No Rio Grande do Norte, que é onde tem muitos casos, o de lesão corporal dolosa aumentou quase 60% de ameaças, dobraram as notificações de estupro de mulheres e estupro de vulneráveis, que inclui também crianças e idosos, né? Eu creio que seja Sim. isso. No Mato Grosso do Sul, o número de feminicídios quintuplicou, mais de 400% subiu. É, e nas redes sociais isso também tem sido falado, as pessoas estão comentando. Você é uma pessoa muito ocupada, né? Uma mulher muito ativa, e eu te agradeço muito por esse tempinho que você está dedicando aqui para gente. Mas assim, eu quero saber como é que você pensou no projeto Heróica, né? Foi também a partir de sentir essa dor que você observava como advogada, inclusive?
Dani, primeiro eu quero agradecer muito o seu convite por estar aqui com vocês. É muito importante a gente falar desse tema e você sempre me dando espaço, sempre ajudando a gente com a divulgação dos nossos eventos, das nossas propostas. E através de toda a imprensa, tem chegado para mais pessoas, né? Essa nossa preocupação e essa nossa realidade, porque a gente só consegue mudar, alterar alguma coisa, se a gente começar a estudar o assunto, entender o porquê dessa violência de gênero, por que isso acontece ainda, né? E foi isso que me despertou. Quando eu comecei a estudar para o doutorado, eu escolhi, optei por essa questão de gênero, justamente por ficar muito indignada com a condição da mulher na sociedade brasileira e mundial. Então, eu comecei a estudar porque, para mim, no universo que eu vivia, no mundo que eu vivia inserida, as mulheres eram muito fortes. E eu imaginava como que acontece da mulher se fragilizar a tal ponto de estar nesse número de hipossuficiência, de sofrimento e tal. Então, foi isso que me estimulou a estudar esse tema. Sempre foi essa preocupação em entender a estrutura da sociedade que faz com que desemboque nesse momento de agressividade contra a mulher. E você conseguiu chegar a um parecer? O que que faz, o que que leva a mulher a ficar aberta para a agressão? Bom, nós, no Projeto Heróica, nós somos em vários professores universitários que estudamos essa temática. Então, a gente conseguiu fazer, tem muitos fatores, mas nós conseguimos formar a ideia de que aquela dependência emocional e a dependência financeira é que obriga a mulher, a manutenção do relacionamento já não é mais interessante. Agora, o meu ponto de estudo é como a gente faz para a mulher não ficar hipossuficiente, nem economicamente e nem emocionalmente. Esse é o turnus do Projeto Heroica. Então, os nossos grandes núcleos de trabalho são o trabalho com a mulher para desenvolvê-la na sua habilidade laboral, quer dizer, trabalho e emprego, e o grande núcleo da psicologia, que fortalece a mulher internamente, emocionalmente. Porque nós entendemos, nós do Projeto Heróico, entendemos que esses são os dois pilares que fazem com que a mulher se submeta lá na frente a um relacionamento ruim, quer seja porque ela precisa financeiramente, quer seja porque ela precisa emocionalmente de uma companhia. Então, a forma como o Projeto Heróica montou todo o trabalho tem relação com esses dois pilares. É claro que a gente não pode descartar toda a história da nossa sociedade, que transformou a mulher numa forma de bem, de patrimônio, né? Então, a gente vê essa história contada em todos os ambientes de mulheres que são objetificadas sexualmente, o trabalho da mulher, a forma de comportamento já é pré-determinado pela sociedade há mais de 100 anos. A vida inteira, mas há mais de 100 anos que nós tentamos reconstruir. Então, é um processo lento, né, Dani? De trabalho contínuo para a gente conseguir entender e recolocar a mulher nesse ambiente social. Simone, como é que funciona o Heróica? Como é que essas mulheres chegam até vocês? Bom, a gente tem sempre nos nossos canais de mídia, a gente tem sempre os programas que estão abertos. Infelizmente, a gente não tem voluntário treinado, porque os departamentos, os núcleos do Projeto Heróica demandam voluntários treinados, quer seja no núcleo da psicologia, quer seja no núcleo do trabalho e emprego. Então, nós temos um número limitado de atendimentos, mas a mulher, ela pode olhar lá nos nossos
nos nossas mídias os projetos que estão lançando, reedição, e aí ela se inscreve, aguarda um pouquinho, normalmente no núcleo da psicologia aguarda um pouco mais. Agora, por exemplo, durante a pandemia, nós formamos muitos grupos de apoio, e as voluntárias trabalharam incansavelmente nesse projeto. Fizemos tudo de forma virtual, o que para nós também é uma dificuldade, porque uma boa parte das nossas assistidas, elas têm problema para usar a internet, elas têm tempo limitado, enquanto o parceiro, por exemplo, saiu de perto, os filhos. Então, a gente tem a questão da internet para o nosso trabalho, é uma questão limitante, que acaba incapacitando a participação. Ainda assim, nós formamos mais de 10 grupos de trabalho durante esses últimos meses, sequenciais, que foram seguidos uns dos outros para conseguir atender o maior número de pessoas possível. E vocês notaram também esse aumento da violência, da procura? Bom, agora, durante a pandemia, nós já tínhamos alguma procura na lista de atendimento. Então, como a gente foi abrindo as turmas, foram naturalmente aparecendo mais candidatas para participar. O que eu achei muito bacana, viu, Dani, é que as mulheres começaram a procurar muito o núcleo do trabalho e emprego. Parece que antes elas procuravam mais da psicologia, o amparo psicológico. E agora elas estão caminhando para a ideia de que se elas forem autossuficientes economicamente, elas têm uma saída, elas têm uma opção. Então, o relacionamento passa a ser uma escolha. Eu quero ter esse relacionamento ou não. Ao contrário do que acontecia antes, eu preciso ter esse relacionamento para pagar as minhas contas, né? Durante a pandemia, a gente percebe que todo tipo de violência aumenta. Isso é histórico. Em todas as crises mundiais, a violência aumenta. Não é só a violência doméstica, toda a violência. Por quê? Porque as pessoas já estão com problemas financeiros, as pessoas estão assustadas. E agora, nós estamos presos em casa. Então, o lugar que para nós é o lugar mais seguro, né, que é dentro da nossa casa, é o lugar mais seguro, onde nós nos sentimos mais seguros, para as mulheres vítimas de violência, é o lugar mais perigoso que elas poderiam estar, e agora, com a impossibilidade de contato com amigos, com parentes, ficam muito mais vulneráveis. Simone, então você falou que a violência acontece essencialmente porque a mulher cria dependência emocional e financeira do homem. Mas, assim, como é que acontece o ciclo da violência que faz com que ela permaneça nessa situação? Bom, o ciclo da violência, ele tem essa ligação com o emocional. Porque o relacionamento, ele é uma grande porção emocional. Então, você, mulher, que começa a entrar no relacionamento violento e não percebe, o parceiro começa a fazer um jogo com você de destruição da sua autoestima. Então, você começa a acreditar devagarinho, você não percebe que isso está acontecendo. Você começa a acreditar que você é pouco, que você é menos, e que aquela vida é a vida que você merece. Entende? Então, a mulher, ela acaba olhando para aquele relacionamento e falando, eu não mereço mais do que isso. Tá muito bom o que eu tenho, né? Então, minando a autoestima, você mina a força da mulher. E ela não percebe que tudo começa com uma coisa simples, como, por exemplo, essa comida tá uma droga, cadê a minha camisa que não foi lavada, joga coisas no chão. Isso já é violência. A violência patrimonial, não te dou dinheiro para essa semana, não faço a compra que eu faço é a compra que eu quero e não a que você quer. Isso é violência. E acaba desembocando numa violência física. Um grito, né? E uma agressividade verbal, palavrões, por exemplo, né? Então, isso tudo, a mulher não vai percebendo que aquilo vai minando a autoestima. Ela vai se sentindo aquilo que o parceiro fala. E aí, quando começa a ter momentos de violência, tem também, na sequência,
o arrependimento do parceiro, que é um momento de lua de mel. E aí a mulher pensa, ele se arrependeu. Eu ouço muito isso, Dani, de mulheres que foram vitimadas, esfaqueadas, por exemplo, pelo parceiro, e ficam com pena porque ele foi preso, porque ele voltou para ver se eu estava bem. Por isso que ele voltou. E a polícia pegou ele nessa hora que ele voltou. Quer dizer, ela está com pena dele. Por quê? Porque de verdade ela acha que aquilo foi por amor, porque ela errou na conduta, porque ela, sabe, mais ou menos como se a mulher se culpasse por qualquer evento de agressividade do parceiro. Simone, você consegue colocar um fone? O pessoal está dizendo que está dando eco na sua fala. Você consegue? Eu vou tirar o fone aí? microfone, então. Vê se melhora eu tirando o microfone. Para mim melhorou. Melhorou, pessoal? Veja se melhora. Melhora? Creio que sim. Para mim, sim. Eu não enxergo o que as pessoas estão escrevendo porque eu estou sem óculos. Mas eu continuo Estão só te assim. elogiando. Estão só te elogiando. Ô Simone, assim, a dificuldade da mulher ela é se livrar dessa dependência do companheiro e esse ciclo da violência, então o amor, o carinho, a agressão, a violência em si, o arrependimento, a fase do romance novamente para a nova violência. Então aí tem as três fases e isso é bem complicado porque a mulher acaba envolvida nisso, né? Ela acha que não vai passar nunca ali, que a fase do amor é sempre a principal, né? Mas assim, e uma preocupação da mulher muitas vezes é esse homem, ele é o pai dos filhos, ele é a pessoa que, poxa, ele foi um namorado tão legal, aí essa coisa foi piorando, né? Como é que acontece? Então, assim, existe algum trabalho que ajude a recuperar esse homem, esse agressor? Algum trabalho que faça com que ele que mude a chavinha? Ô Dani, nós estamos vivendo exatamente esse momento de participação dos voluntários homens do Projeto Heróica em grupos de apoio aos homens agressores. O homem, que é um trabalho maravilhoso, tem um trabalho também do Ministério Público, que é um trabalho direcionado àqueles homens que já passaram pelo sistema do judiciário, né? Sofreram uma condenação lá, e aí se abre a possibilidade de fazer um tratamento com um grupo de psicologia sensacional, inclusive professores da Unimep, que atendem no Ministério Público. Mas nós temos alguns grupos paralelos, e acho que dia 7 agora, ou na semana próxima, eu falarei faremos uma live sobre esse atendimento que o Projeto Heróica consegue participar através dos voluntários homens. Porque a gente entende... Vamos divulgar, Dani, Simone. sim, Vamos muito divulgar, conte comigo. viu, Dani? Obrigada. A gente entende que o homem, ele também não é culpado daquela agressividade muitas vezes. Ele precisa também ser tratado, ele também está vivendo um descompasso com a realidade. Porque, obviamente, o homem que agride fisicamente ou tenta matar a companheira, a parceira, ele, lógico, ele tem que sofrer as penas da lei. Mas dá para perceber muito antes disso acontecer a agressividade crescendo no relacionamento. E nesse momento, talvez, participar de um grupo de apoio seria fundamental para discutir esse tema, para entender quanto isso é prejudicial ao relacionamento, quanto isso é posse, o quanto a sociedade impõe que o homem cuide da sua mulher como se ela fosse um objeto dele, uma propriedade dele. Então, é uma desconstrução que tem que acontecer também dentro da nossa vida social, né? Os nossos filhos já têm que ser educados de uma forma diferente, né? Então, eu acho que esses grupos de apoio com os homens são muito importantes e eu ofereci
a participação do Projeto Heróica, obviamente que é o nosso corpo de Tá. Eu vou chamar a Simone novamente, porque caiu aqui a conexão dela, tá? Caiu, Simone. Pena! Oh, não, mas caiu na hora da minha pergunta, deu para entender tudo que você estava dizendo. O que eu estava dizendo é que em casa nem sempre a mulher consegue fazer a denúncia, como você disse, da dificuldade, às vezes, de ela receber o próprio atendimento do Heróica, né? Mas ela tem aí vizinhos, parentes, amigos que muitas vezes conhecem a situação e que podem se intrometer, sim. Né? Mas aí a gente vem de uma cultura de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Eu digo que a colher é a grande arma nessa situação, né? Tem que meter a colher. Como é que as pessoas podem ajudar nesse momento? Então, Dani, é exatamente esse é o ponto. A sociedade, ela acaba que entendendo e legitimando a violência, né? Então, a gente precisa, com muito cuidado, a gente precisa abordar essa pessoa que está sendo vítima. A gente precisa abordar de alguma forma. É incômodo, é bastante desagradável, mas é questão de salvar a vida dessa mulher. E até é legal a gente falar, Dani, que às vezes os próprios homens podem conversar entre si, né? Eu tenho provocado bastante que os homens debatam a anormalidade dessa situação, né? Eu sou muito, assim, as feministas em geral são muito criticadas, né? Os homens criticam, não gostam de falar nisso. Os homens nos entendem mal nesse sentido, como se a gente achasse que deveríamos nos meter nas diferentes formas de relacionamento. E não é isso. O relacionamento, quando ele é um relacionamento saudável, ele pode existir da forma que for interessante para aquele casal, né? O problema é quando uma das partes não está feliz, não está achando aquele relacionamento saudável, está sofrendo com aquele relacionamento. Nesse caso é que nós todos temos que agir, né? O vizinho, ele tem medo muitas vezes, principalmente os vizinhos que estão mais próximos, né? E que ouvem, acompanham essa violência. Muitas vezes ele tem receio de se intrometer, porque tem medo de ser vítima dessa violência, mas também o próprio vizinho sofre uma violência
psicológica, porque ele ouve os gritos, o barulho, a mulher muitas vezes gritando, né, o grito do agressor ou a própria agressão em si. O que o vizinho... isso chega até vocês? Assim, o vizinho tem medo e você crê que, por conta disso também, muitos não se intrometam, não se insiram nessa situação? Sim, e na verdade, Dani, a recomendação do projeto e de todos os eventos que eu tenho participado é que a gente não tente fazer isso diretamente. Então, se há uma violência, que você está preocupado com uma violência de uma vizinha durante a noite, por exemplo, você tem que chamar a polícia, né? A polícia é responsável por fazer esse atendimento. Nós temos os instrumentos adequados para isso, né? Então, evitar de você mesmo, seu marido, fazer esse... Simone? Oi, É comum... Tá me ouvindo? agora sim. Tá. É comum as pessoas acharem que a mulher está passando por isso porque ela gosta de apanhar, gosta daquela situação. Sim, sim, é muito triste, né? Até É, alguns eventos que nós fizemos junto aos policiais, eles mesmos diziam, às vezes a gente fica incomodado com essa situação, porque numa mesma casa a gente volta 2, 3 vezes para tirar a mulher daquela situação de violência e ela acaba voltando. Só que a explicação para isso é tão mais complexa, né, Dani? É tão maior do que a vontade de voltar. Por exemplo, eu estava conversando numa sociedade mínima lá de Campinas, como um bairro, como um grupo, e as mulheres me disseram que elas sofrem a violência e que elas não têm para onde ir. Então, o policial vem, ajuda a tirar as coisas dela ali durante a violência e elas vão para a casa de alguém, de um parente. Então, num caso concreto lá, a moça me falou, eu fui com os meus 3 filhos pequenos até a casa da minha mãe, o policial me levou lá. Minha mãe falou assim, você não casou com ele? Volta para a tua casa. Eu tinha acabado de apanhar, eu fui para a casa de uma tia idosa que vivia de aposentadoria. Fiquei lá 1 mês na casa dessa tia. O pai das crianças parou de ajudar financeiramente, não me mandava dinheiro nenhum, e a tia ganhava um salário mínimo. Como eu ia ficar na casa dela com 3 crianças, sem poder sair para trabalhar e deixar as crianças com ela? E aí eu tive que voltar. E eu pensei, isso ela me relatando, viu, Dani? Ela falou, enquanto ele não bater nas crianças, eu vou suportar. nossa, Então, é uma situação de gravidade altíssima. Por quê? Porque vai chegar numa hora que esse cara pode atentar contra a vida dela. E esse foi um caso justamente que o policial reclamou porque já era a 3ª, 4ª vez que ele ia tirar ela de lá. Ele ia tirar na hora que ela apanhava, ela pedia socorro. Mas ela não tinha outro lugar para ir com os filhos pequenos. Então, a gente fica pensando, alguém pode achar que ela gosta daquela situação? Alguém pode achar que ela dorme tranquila? Ela vive em estado de alerta. O sistema emocional dela está todo destruído. Então, ela me disse, eu vou esperar meus filhos terem uma certa idade para a mais velha cuidar dos mais novos e eu poder começar a procurar um trabalho. Então, é tudo muito mais complexo do que a sociedade vê, do que a gente enxerga, né? É simplista você falar a mulher gosta. É muito simplista. e assim, e não tem o que fazer com esse homem, não existe uma outra situação. Um caso desses é tão absurdo, ou seja, ela vai continuar sendo agredida, né, Simone? Porque esse homem viu que tem essa facilidade. Nem a polícia fez nada, então eu estou acima do poder, né? Sim, na verdade ele vai responder um processo, claro, mas é tudo tão lento que pode acontecer a tempo dele chegar numa violência
acabar com a vida dela, por exemplo, e até dos filhos, né? É muito difícil da gente entender um sistema onde isso funcionaria perfeitamente. A gente teria que ter um sistema elaborado mais rápido, mais ágil, né? Para fazer um atendimento mais ágil para essa mulher. Simone, você estava falando que os homens, principalmente, condenam o feminismo, mas é bom deixar claro que o feminismo não é o contrário do machismo, para começar, né? O feminismo eu enxergo como uma palavra que tem sido muito usada, a sororidade, né? Você observar a necessidade daquela mulher e ir ao encontro daquela necessidade, né? Daquela pessoa que está precisando desse apoio. Né? Qual que é, para você, a importância do feminismo, da sororidade? Você enxerga assim, as duas coisas são semelhantes também para você? Sim, na verdade, Dani, eu sempre imaginei que os homens têm que participar dessa nossa luta. E nós temos muitos homens participando. Se vocês acompanharem a Comissão da Mulher, ou mesmo as palestras que a gente faz no Projeto Heróica, a gente sempre convida homens para falarem, para pensarem junto conosco numa saída. Porque a gente não quer tomar o lugar do homem, porque daí vira um mundo invertido, né? A gente coloca a mulher acima. Não é isso que é legal. O importante é que todos tivessem as mesmas oportunidades, homens e mulheres, quando procuram um relacionamento em igualdade, em posição de igualdade, mesmo que essa igualdade não tenha relação com o quanto cada um ganha. Sabe? Essa também é uma confusão. Minha mulher fica em casa, eu é que ganho dinheiro. Justamente, os dois contribuem de formas diferentes, mas os dois contribuem. Então, aquela mulher que optou por não sair de casa para o mercado de trabalho, ela também está contribuindo com aquele relacionamento. Então, ela nunca trabalhou. Como nunca trabalhou? Quem está dentro de casa... Agora, todas nós, eu inclusive ontem numa live estava falando exatamente isso. Agora que eu vejo quanto que uma mulher dentro de casa tem que trabalhar. Né? E o quanto eu precisei de ajuda do meu companheiro, dos meus filhos, de quem estivesse em casa, para conseguir comandar a casa e o trabalho. Então, imagine uma mulher com 2 ou 3 crianças. É muito trabalhoso. E isso é também igualdade na atividade. Quer dizer, ela trabalha, não tem férias, não tem final de semana, ele trabalha para trazer o dinheiro. E ela está somando com o trabalho físico dela, né? Simone, a gente está falando da violência contra a mulher, mas também tem muitos homens que sofrem violência, né? O contrário, a mulher é agressiva. E geralmente isso não é falado até por conta da nossa cultura machista mesmo, né? Imagina, o homem vai admitir que está sendo violentado, agredido. Esses casos chegam eu quero que você fale um pouco da comissão da mulher da OAB, como é que ela trabalha, como que funciona, e se esses casos chegam também à comissão, ao próprio Heróica. Dani, é incrível você falar disso, porque em todos os eventos, não teve uma exceção ainda, tem muitos anos que eu trabalho com isso, em todos os eventos tem essa pergunta. Vocês não falam nada quando a mulher é agressiva, agressora dentro de um relacionamento. Então, a gente colocou um treinamento justamente para o voluntário entender o quanto a mulher é agressiva também, dentro e fora de relacionamentos. Nós chegamos a fazer um levantamento em uma delegacia da mulher para ver quantas mulheres estão sendo acusadas de violência contra crianças menores e contra os idosos. Então, essa semana, na terça-feira, nós tivemos um evento com o psicólogo Dr. Sérgio de Oliveira, e o tema era a violência que nos constitui. Nos constitui a todos nós somos violentos, todos nós
temos uma porção violenta, agressiva, né? E como que a gente domina isso? Como que a gente cuida dessa agressividade que nos compõe? Então, a mulher é também muito violenta. E muitas vezes, na hora desse embate doméstico, pode até ser que a mulher é que tenha iniciado. E eu ouço muito isso, ela falando. Eu gritei com ele primeiro. E aí, pela superioridade física, ele machucou ela e ela não o machucou. Então, o trabalho do projeto e o trabalho, acho que da sociedade em geral, é a gente entender que está todo mundo muito violento, que a gente não sabe lidar com as nossas frustrações, a gente não sabe lidar com as nossas perdas. Então, uma pessoa atravessa a rua na tua frente, você já é agressivo, né? Eu estava falando na outra live que o meu cachorro, o cachorro da moça, a hora que eu estava passeando, estava solto, meu preso. O dela veio em cima do meu e ela ficou brava porque eu pus a perna na frente para o meu cachorro não atacar o dela. Porque o meu cachorro é bravo. O dela provavelmente não. Então, é uma insanidade essa agressividade que as pessoas estão tendo o tempo todo, né? É como se a gente tivesse um poder sobre quisesse ter um poder sobre todas as dificuldades, quer dizer, a gente não pode ter aborrecimento. A nossa vida parece uma vida de pessoa mimada, que não pode ter um incômodo, uma falta de dinheiro, um aborrecimento dentro do relacionamento, a comida não pode sair ruim, a roupa dela tem que estar do jeito que eu quero que esteja, e vice-versa. Ele atendeu um telefone, quantas vezes eu já não ouvi as mulheres atirando o celular do namorado na rua? É violência, é violência. Como você chega ao ponto de monitorar o e-mail celular do teu companheiro? É violência também. Então, se você está vivendo um relacionamento assim, você também monitora, você também militar no sentido de comandar, você é uma pessoa violenta também. Quer seja com o seu companheiro, quer seja com seus filhos, com os seus pais idosos, né? Então, falta esse respeito entre as pessoas. E aí, Simone, a gente tem visto, talvez assim, na contramão disso, as pessoas se mobilizando para ter grupos, né? Grupos de mulheres discutindo sobre o feminino, grupos de homens discutindo sobre o papel do homem, grupos em defesa, todo mundo se defendendo e a coisa parece que não melhora. Ou tem aparecido mais por conta até das redes sociais. Como é que você enxerga isso? Dani, eu sou super otimista, né? Eu sou muito otimista. Eu vejo em todos os eventos que eu vou pela faculdade ou pela empresa, eu vejo mais mulheres no poder, mais mulheres na mesa. Quando eu comecei a trabalhar, eu estava na mesa com um monte de homens. Então, eu vejo a mudança acontecendo, mais mulheres participando ativamente da sociedade, se posicionando diante de assuntos. Então, eu sou muito otimista. Eu acho que, obviamente, a mídia facilita que a gente tome conhecimento de agressões, de violências, desses níveis altíssimos de estupro, que são bárbaros, absurdos, mas eu acho que quanto mais maior a inserção da mulher no mundo, na sociedade, no mercado de trabalho, maior vai ser a aderência a essa equiparação entre os gêneros. Então, eu sou muito otimista em relação a isso. Eu vejo muitas mais mulheres nas universidades do que homens. As classes das faculdades, predominantemente de atividades, de escolhas predominantemente masculinas, já tem a maioria feminina no grupo de alunos. O direito, por exemplo, sempre mais da metade é mulher. Alunas do direito. Então, nós estamos caminhando, as engenharias também, nós estamos caminhando para um mundo onde
nós vamos ter que olhar para a mulher, porque ela está por todo lado, ela está se pronunciando de todas as formas, né? E muitos homens estão aderindo a esse pensamento também, dando apoio a essas. Por isso que nós temos tantas reuniões, tantos debates, né, acontecendo simultaneamente. Como é que funciona a Comissão da Mulher da OAB, Simone? Bom, a Comissão da Mulher, todas as comissões da OAB, elas trabalham pela coletividade. Então, nós, presidentes de comissão, nós temos dois papéis. Nós temos o papel de instruir os nossos colegas advogados, trazendo temas para potencializar os estudos dos colegas advogados também, mas nós também temos um papel social, de levar a informação sobre todos os direitos para a coletividade. Então, eu sempre me coloquei, e muitos dos meus colegas presidentes de comissão, nos colocamos prontamente para atender a sociedade. Nosso número de telefone está lá no site da OAB Piracicaba. O pessoal, o corpo de colaboradores tem autorização para passar o nosso contato para quem quer que seja, que precise de apoio, precise de atenção jurídica, não tenha como se deslocar até, por exemplo, ao Ministério Público, né? Então, os juristas como um todo têm um papel social a atender. E a Casa da Advocacia aqui de Piracicaba, ela é denominada a Casa da Cidadania. Então, ela é aberta a todo mundo que tenha interesse em provocar, por exemplo, um evento. Nós temos interesse em ouvir determinado tema, pode pleitear lá na OAB e nós nos organizaremos entre todos os presidentes de comissão para que isso seja atendido. É bom falar, né, Simone, que não é porque chama Casa do Advogado que é só para advogados, é para a população em geral, né? É um trabalho que os advogados fazem para a população, para conscientização, com palestras, né? É aberto à população, né? Sim, sim. Nós temos esses dois vieses de atendimento. Aos próprios advogados, e aí a gente fala das evoluções das normativas, como que, né, por exemplo, agora que surgiram muitas medidas provisórias, alterações na Constituição, então nós nos juntamos para estudar também. Mas nós temos esse viés também social, que nós temos que prestar esse serviço à comunidade. Simone, a gente estava falando, antes de falar sobre a comissão, a gente estava dizendo sobre as mudanças comportamentais da sociedade, as pessoas que estão se juntando. Você nota que essas queixas que vocês recebem, o pessoal da nova geração, vamos chamar assim, as pessoas até os 30 anos, eles já estão vindo modificados em relação a isso, ou a cultura, a questão social, financeira, também faz com que a coisa permaneça ruim? Sim, é bastante impactante o núcleo social onde esses jovens estão inseridos. Então, quando a gente faz um trabalho, por exemplo, em bairros mais desfavorecidos, escolas mais prejudicadas, a gente percebe que tem uma relação entre os gêneros ainda pré-determinados, como era no meu tempo de criança, por exemplo, né? Mas quando a gente começa a mudar o nível social, a gente começa a perceber que até a própria escola já tem uma preocupação com essa questão da equiparação entre os gêneros. O tratamento para os alunos, desde pequeno, já é diferente. A gente percebe muito, viu, Dani, que ainda quando a gente está trabalhando lá com as mulheres dos centros prisionais, a gente ouve muito a história de que o homem é de verdade o dono da mulher. Então, dentro de um relacionamento, por exemplo, aquela menina que começa a namorar com o bandido ali do bairro e acaba sendo presa, ela fica vinculada para sempre àquele parceiro. Ela só é liberada quando ele quiser que ela seja. Senão, ela continua, ela não pode ter outros relacionamentos, ela não pode sair
daquele núcleo que ela foi inserida. E ela começa a namorar justamente o rapaz mais ousado, o bandido daquele lugar, porque ela goza de proteção, ela goza de privilégios, enquanto ela está naquela fase de romance. Depois ela entende que ela é um objeto, mas aí ela já está inserida ali naquele ambiente. Essa semana, num dos programas da Heróica, uma menina de uma escola muito privilegiada aqui do interior, ela já começou a fala dela dizendo: eu sou vítima de um relacionamento abusivo. Uma menina, 17, 18 anos, ela percebe que o namorado é abusivo em relação a ela. Então, são questões muito particulares de determinados nichos sociais, né? E isso, assim, também essas crianças que convivem com a violência, elas acabam crescendo com isso, né? Dentro delas, interiorizam essa violência e podem vir a se tornar, que é uma preocupação, né? O menino ou a menina presenciaram o pai agredindo a mãe, ou o contrário, e vão crescer e vão também ser violentos. Ou isso é comum, é mais comum acontecer do que não? Ou essas crianças já crescem com uma consciência? Não, eu já vi isso acontecer, eu não quero ser assim. Então, nós estamos fazendo um trabalho dentro da Delegacia da Mulher, aqui de Piracicaba, que foi suspenso agora para proteger as meninas, as estudantes. Mas uma das perguntas desse questionário era se na casa dela e se ela sabia se na casa dele tinha violência doméstica. E pelos trabalhos que a gente já conseguiu levantar, é muito comum, e ao longo de toda a minha história de trabalho eu pergunto: a sua mãe era vítima de violência? Tinha violência na sua casa ou na casa do seu marido, namorado, companheiro? E é muito, muito comum, assim, 8 para, sabe, cada 10 casos, 8 tem essa história de convivência com a violência. Então, é muito importante, e até é uma forma de eu convencer as mulheres a quebrarem o ciclo. As suas filhas estão assistindo isso e provavelmente elas vão replicar esse mesmo padrão. E aí, quando a gente fala dos filhos, a mulher age para conseguir tirar as filhas dessa mesma sina, né? Que triste, que difícil, né, Simone? Você convive com esse tipo de situação há quanto tempo? Você presta esses atendimentos, estuda sobre isso? Olha, eu comecei já na época do mestrado, agora eu estou fazendo a minha tese doutoral, então eu tenho estudado isso há uns 10 anos, mais ou menos, eu estou trabalhando essa temática. Para começar a entender o que está acontecendo, como é que a gente, uma possível solução, eu estou estudando ainda no meio desse caminho. É muita coisa, né, acontecendo. E eu creio que nesses 10 anos você deve ter vivenciado mudanças também, né? Tanto mudança da lei, como a Maria da Penha, que chegou aí, né, para fortalecer, como mudanças comportamentais mesmo, sociais. Sim, as pessoas ficam às vezes... Aliás, é um treinamento do Projeto Heróica de conseguir lidar com essa instabilidade do ser humano, né? Então, muitas vezes a gente está atendendo uma assistida e ela tem recaídas, ela acaba voltando com o companheiro. Então, as meninas se sentem assim desestimuladas quando isso acontece. E uma parte do nosso treinamento é justamente entender que nós somos todos assim. Né? Então, ao longo desses 10 anos, eu vi muito isso acontecer, muitas situações semelhantes a essa se repetirem. E é muito importante que a gente entenda que todo mundo tem um processo. Então, aquela desconstrução é um processo interno. O importante é que aquela mulher ela tenha um relacionamento de apoio qualquer, tem que ter uma rede de apoio, porque a hora que ela decidir, a hora que ela entrar em risco real, ela tem que ter
para onde correr, ela tem que saber o que pode ser feito, ela tem que ter informação suficiente para isso. E ao longo desses 10 anos eu tenho visto muitas, o batalhão aumentar de mulheres já recuperadas e se vendo com possibilidades diferentes. Eu tenho visto muito isso acontecer. Muito interessante. Simone, e você convivendo com isso mais de perto, como é que você se cuida? Porque eu creio que tenha dia que você chega em frangalhos em casa, não é verdade? Sim, sim, é muito difícil a gente conseguir separar as coisas, né? Mas eu acho que cada voluntário, os voluntários nos perguntam muito isso. Eu gostaria de fazer o trabalho no presídio, eu gostaria de fazer o trabalho com mulheres que foram vítimas de violência, estupro. E eu digo sempre, você faz um teste e tenta entender o quanto isso vai te impactar. Quando você voltar para casa, como é que você está? Então, eu, por exemplo, Dani, eu sinto a dor da mulher, eu sinto o mesmo medo que ela sentiu, eu sinto a impotência de não poder ajudá-la como eu gostaria, mas eu consigo separar as coisas quando eu estou trabalhando com mulheres adultas. O meu problema são as crianças. Então, eu já entendi que eu não posso trabalhar com crianças. Quando eu tenho, na mesma história, as crianças ali que foram tiradas daquela mãe, porque a mãe foi presa ou está hospitalizada, aquilo me impacta de outra forma. Então, eu não tenho estrutura emocional para lidar com isso. E aí, eu só vou escolher onde a minha força me leva, eu atendo. Aonde eu sinto um impacto, eu coloco outra voluntária no lugar, né? E tudo bem, porque eu acho que eu tenho que estar forte para eu conseguir ajudar. Se eu estou impactada com aquela história, eu mais prejudico do que ajudo. Então, eu me retiro, né? E eu recomendo isso a todos os voluntários. Quando você sentiu um impacto, você saiu do presídio, por exemplo, não dormiu aquela noite, passou chorando, então ainda você não está preparada para aquilo. Vamos te aproveitar num trabalho que você se sinta confortável, consiga fazer a sua higienização interna, dormir tranquilamente, sabendo que no dia seguinte você está restaurada, está restabelecida para novo atendimento. E assim, o impacto não é só o sentir a dor do outro de maneira que você se sinta triste e tudo mais, mas muitas vezes deve ter a raiva também, né, Simone? Ou a vontade de esganar, né? Não é? Sim, tem muitos casos que a gente tem que fazer esse trabalho de distanciamento emocional mesmo, para evitar de você também entrar nessa ciranda da agressividade, né? Simone, a gente está chegando quase nos últimos 5 minutos da nossa conversa. Foi rápido, né? Foi muito produtiva. O Brasil tem tomado algumas medidas, aí o Ministério da Cidadania também tem feito algumas coisas para também de olho nesse aumento da violência durante a pandemia, o isolamento, né, social. Essas medidas, elas são importantes, mas são suficientes? O que você acha que podia ser feito de maior, assim, nesse momento? Seja tanto no país como na cidade. Sim. O mais importante que eu acho agora, Dani, é a gente divulgar. Eu não sei se você conhece a cartilha que o Ministério Público, que o Projeto Heróica tem, de telefones e parceiros de rede de atendimento à mulher, que ela possa se socorrer no meio de uma madrugada, por exemplo. Então, quem não conhece ainda, eu acho que no nosso Facebook tem a cartilha fixa lá, com todos os telefones de contato de todos os organismos que podem ajudar a mulher nesse momento. Porque, normalmente, quando ela é agredida, ela está sem o celular, né? O companheiro tira o celular dela nessa hora. E ela está sem possibilidade de deslocamento, está sozinha, as crianças estão dormindo, sei lá, são as situações mais comuns. Então, como ela se socorre? Como que ela
pode se proteger nesse momento, né? Então, a cartilha, ela Oi, Aí voltou? voltou. Você tá me ouvindo? Você estava dizendo que a cartilha age de forma assim, como você deve agir para acalmar o outro, né? Essa cartilha está no Facebook da onde? Do Heróica? Do projeto, sim. Nós fizemos uma retirada dela para fazer uma atualização por conta de alguns telefonemas, mas ela já deve estar de volta lá. Tá travando, voltou, né, Thalita? Ô, Simone, as pessoas também, elas têm, olha, eu estava coletando uns dados que de fevereiro a abril desse ano, 52 mil postagens no Twitter falavam sobre a violência, as pessoas falando sobre a violência doméstica, fazendo denúncias. Mais de 5.600 mensagens de ocorrência de violência doméstica, isso acontece 25% às sextas-feiras, 53% à noite ou madrugada, entre as 20 horas e as 3 da manhã, e as mulheres foram a maioria das denunciantes. Então, quer dizer, a importância da sororidade de você observar a outra e se colocar no lugar mesmo, né? Compreender sem julgar. Né? Eu acho que é isso que o Projeto Heróica traz de principal, é esse acolhimento, né, sem julgamento, e é tão importante. E é um acolhimento que pode ser dado para a mulher, agora para o homem também, né? Tem o grupo aí, e para a comunidade LGBT. Também existe aí esse atendimento, eles procuram. Sim, se a mulher ela se identifica como mulher, ela é tratada pela Comissão da Mulher, pela Delegacia da Mulher e pelo Projeto Heróica. Muito bom. Simone, eu vi também, me corrija se eu estiver errada, que a mulher, tanto a mulher como vizinhos e quem não queira aparecer, né, pode fazer uma queixa pela delegacia eletrônica. Você acessa a delegacia eletrônica do Estado e vai lá e tem outras ocorrências. E você faz a queixa. Isso. E tem o número 180, que é fácil e que as pessoas não precisam se identificar, é tudo muito sigiloso, cuidadoso e eficiente, né? Exatamente. Você não precisa fazer identificação nenhuma, nem de endereço e nem o seu nome, qual o parentesco. É muito simples e muito rápido de fazer. Simone, estamos acabando, eu quero te agradecer. Você tem um minutinho para falar um pouco mais como é que as pessoas podem procurar todos os canais aí da comissão, do Heróica e da Humano Mais também, né? Isso, a Humano Mais é dona do Projeto Heróica. Então, se você entrar em contato com o Projeto Heróica, a empresa fomenta as nossas ações, paga minhas despesas de deslocamento, etc. É a empresa que tem pago. Mas você pode entrar em contato com todos os canais do Projeto Heróica e da Comissão da Mulher da OAB de Piracicaba. Se você ligar lá na casa do advogado, na Avenida Independência, eles passam o nosso contato e vocês serão atendidos na medida do possível, na demanda que me é possível atender. Proponham temas que vocês queiram entender mais, convoquem a comissão para que estejam no seu bairro, por exemplo, e tirem dúvidas. Os bairros que sofrem mais com agressão